Muito bom dia a todos. É uma satisfação imensa estarmos novamente reunidos em mais uma live nesta manhã de domingo, tarde na Europa, e reunidos aqui hoje numa live internacional, recebendo os nossos amigos de outros países, Charles, da França, Manuel, da Espanha, Elza Rossi, que é brasileira radicada no Reino Unido, e aqui do Brasil, eu, como coordenador aqui da sala, e os nossos amigos Josi e Pascoal, da cidade de Santo Espírito do Pinhal, no estado de São Paulo. Então, é uma satisfação muito grande. Eu vou pedir primeiro para a Josi trazer uma saudação aos nossos internautas, aos amigos conectados, na continuidade desse assunto, campanha mundial do Evangelho no Lar. Josi, Luiz, a palavra de vocês. Inclusive, eu gostaria que, na sequência, você saudasse os nossos amigos da França, do Reino Unido, da Espanha, os nossos convidados de hoje, a quem agradecemos imensamente. Olá. Realmente, Orso, essa alegria que a gente sente, né, nesse encontro fraterno virtual que nós podemos conseguir pela tecnologia, por essa grandeza, né, virtual de reunir as pessoas. E o Evangelho no Lar, na sua campanha mundial, hoje está acontecendo, né, com os nossos amigos do outro lado do oceano, a Elza, o Charles e o Manuel, para que nós possamos, queridos, né, conversar com vocês sobre a importância, por que falarmos tanto do Evangelho, né, nesse contexto, o que pode fortalecer a família, essa família que hoje tem uma estrutura diferente, né, menor, onde a gente se reúne com pessoas e já é considerado família, nesse encontro fraterno. Então, nós vamos aos cumprimentos dos nossos convidados. É uma alegria recebê-los em nossas casas, não é? E vocês também, que sintam essa grandeza, queridos ouvintes, que estão aí nos vendo também, né? Nos ouvindo e vendo, para que possamos compartilhar dessa sintonia do bem. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui na cidade de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, Brasil. E nesse ideal que nós gravamos já domingo passado pelo convite do Orson, onde nós reunimos com Elza Rossi, do Reino Unido, também com o nosso irmão Edwin, da Guatemala, contando a história da campanha mundial do Evangelho no Lar. Hoje nós temos o nosso segundo encontro, aí convidando o Manuel, nosso amigo querido, que nós encontramos na Mansão do Caminho, a Elza Rossi, Manuel da Espanha, da cidade de Reus, a Elza Rossi do Reino Unido, que está sediada em Londres, e o Charles, que está na França. Então, nós vamos aos cumprimentos da Elza Rossi, nossa parceira aí também do programa. Meus queridos amigos, amigas, é com muita alegria que novamente aqui me encontro para trazer uma pequenina contribuição daquilo que o nosso coração fala, que é o Evangelho, essa religiosidade com Jesus no mundo todo. E assim com meu coração agradecido pela oportunidade de estar nos seus lares, abraçando cada coraçãozinho que nos ouve, que nos vê. E vibrem por nós, porque o Evangelho é mais do que necessário nos dias de hoje para toda a humanidade. Muito obrigada. Obrigada ao Charles pela presença, ao Manolo, à Josi, ao Orson e ao Luiz, porque a gente está numa sala de bate-papo em família. Estamos. Charles, por favor. Sim. Eu estava colocando no mute. Bom dia a todos os ouvintes e internautas que conseguem nos acompanhar, apesar do confinamento, né, que sofremos todos atualmente, e que temos, graças a Deus, o recurso de tecnologia que nos permite transcorrer esses obstáculos e essas distâncias, até que com mais conforto, né, do que antigamente, quando tínhamos que passar horas em aeroportos e tudo. Agora a coisa ficou mais dinâmica
E realmente eu agradeço a vocês por essa iniciativa e pela oportunidade de compartilharmos algumas ideias sobre esse assunto do Evangelho no Lar. Manuel, como está? Buen día. Primero pido disculpas por mi mal portuñol. La punta de pie a portugués, lo siento. Mas intentaré falar y dar de comprender. Es un gran placer compartir con compañeros internacionales un evangelio en el hogar, porque esto es un verdadero evangelio en el hogar, cada uno en su casa, compartiendo, aprendiendo, interiorizando al Maestro Jesús. Muchas gracias, Josi, Luis, Orson, por la participación, por el convite, y esperemos que salgamos todos más contentos, más iluminados y capaces de haber intentado aportar algo a este pequeño evangelio. Obrigado. Muito bem, é uma alegria para todos nós. Nós estamos com vários países conectados aqui já, o Panamá se manifestando também, e outros, e nós queremos agradecer realmente a oportunidade que a Josi e o Luiz Pascoal nos abriram, o apoio da Elza, fundamental nesse instante, recebendo agora, conhecendo o nosso Charles e o Manolo, e isso enche o nosso coração de alegria pela expansão do pensamento espírita. E, Elza, eu gostaria que você, com a sua experiência internacional, os contatos que você tem, especialmente na Europa, com grande expansão, e você pudesse também dialogar conosco para que o Charles e o Manolo nos trouxessem as experiências de seus países, e não só dos países, do seu país específico, mas considerando a logística toda da Europa, que se torna um conglomerado de países com mais facilidade de comunicação, esse intercâmbio de brasileiros e estrangeiros que conhecem o Espiritismo e lá estão juntos. Elza, comece você esse diálogo sobre a importância dessa campanha, e você, a semana passada, tivemos a oportunidade de falar com a Guatemala, com o Edwin, e nós aprendemos muito a semana passada. Mas agora localizado especificamente na Europa, Guatemala aqui nas Américas, e agora hoje na Europa, com o Charles e com o Manolo. Gostaria que você desse as palavras iniciais aí para que eles também contassem as suas experiências próprias. Bom, a nossa experiência enquanto residente no Reino Unido, porque como todos sabem, eu sou brasileira, não é? Diferente dos outros dois convidados que são dos países, uma cultura diferenciada da brasileira, mas tem suas fundamentadas no que na vivência do que eles fazem hoje em dia com a doutrina espírita. Nós temos todos nós do mundo todo, que é a religiosidade, que entendemos Jesus como nosso mestre e modelo. Isso é ponto em todo e qualquer lar espírita cristão, em todo lar cristão. É Jesus que nos move. Sendo assim, nesses momentos hoje, de muita dificuldade, eu estava vendo o que está se passando nos dias de hoje, no confinamento, que está se passando na Espanha, na Itália, na Suíça, na Suécia, em muitos lugares, aqui nesse hemisfério, especialmente no norte, o que tem acontecido com relação à família. E a nossa conversa hoje é fraternidade em família. É muito fácil falar da fraternidade em família para o outro que já é espiritualizado, aquele que entende o processo da oração, a importância do diálogo em família. Mas é muito difícil. Eu estou falando desse momento especificamente, porque nada é por acaso. Se esse programa está chegando agora, o que nós vamos conversar aqui provavelmente vai servir para a família no Brasil, para a família na Espanha, para a família na França, na Europa, no mundo todo. Porque a dor e o problema é a mesma coisa, as soluções também é a mesma coisa, a mesma solução. Eu digo no momento que eu quero realmente ressaltar, é a dor que eu tenho observado nesses últimos 30 dias, o que tem acontecido dentro de lares, o que tem vindo de procura, mulheres que estão realmente assim preocupadíssimas, machucadas, sendo que a família está perdendo a fraternidade, porque, uma coisa, não tem religiosidade, não conhecem a Jesus, querem uma solução imediata, pensam no suicídio, e isso está geral. O que cresceu no Reino Unido, mais de
40% 450% do espancamento dentro de casa, porque a válvula de escape de muitos é o trabalho, não é? Aquele que bebe, costuma beber, ele bebe no pub no final da tarde, vem para casa, mas vem à noite, passou o dia fora. Hoje não, cresceu, isso aí, cresceu em mais de 100% a venda de bebida alcoólica nos supermercados. E o que está acontecendo? A família está à mercê, muitas vezes, de uma pessoa, ou de duas pessoas, que não tem religiosidade, que não conseguem conversar sobre alguma coisa que possa ajudar, que é a prece, que não aceitam, então você tem que ir para um outro caminho, tem que fazer um jogo de cintura para conversar com essa mulher que liga, desesperada, que se continuar assim ela vai se matar, se esse coronavírus não matar, ela se mata, coisas assim. Eu tenho certeza que tem que ter uma solução. Algumas têm até medo de ligar para a polícia e o marido perder o emprego e daí ficar sem dinheiro para a família. Então, casos e casos, dores atrás das portas que a gente não tem ideia. Logicamente, é lindo falar do evangelho no lar, é lindo fazer evangelho no lar, é lindo trabalhar com a espiritualidade, é lindo nos abraçarmos, é lindo ter religiosidade. Amores, meus queridos amigos do mundo todo, se você escuta um vizinho gritando, brigando com a esposa, lógico que você não vai interferir, mas alguma coisa tem que ser feita. Liga para essa vizinha, alguma coisa pode ser feita, faça alguma coisa, mas não deixe chegarem aos extremos que tem acontecido aqui. Eu estou falando de Reino Unido, porque é onde eu vivo, onde eu escuto, crianças seriam espancadas de forma abrupta, realmente, por conta de não estar na escola, estar dentro de casa o dia todo. Então, o que eu tenho feito? Falado para essa mulher, olha, se ele está te mandando sair e gritar, não fale para ele gritar, saia você, vai no banheiro, senta, faz uma prece. Ah, mas eu não sei orar, então me faz uma prece. Eu faço uma prece para você, te mando, gravo a prece no celular, mando para a pessoa, prece em inglês, do meu jeito, inglês macarrônico, porque eu não sou nativa aqui, mas eu falo com o meu coração. Então, se a gente pode ajudar de todas as formas, não nossa mesa farta, nossa família bonitinha, mas lembremos que tem famílias em desespero, em sofrência muito grande, que fala, eu vou me jogar no açude, eu não sei nadar, eu vou morrer, e assim acaba tudo isso, não quero mais ser espancada. Oh, meu Deus, que a gente possa repensar. Eu tenho mais a falar, mas vou deixar para os meus amigos aqui. Nosso Charles, gostaria de dizer da sua experiência, você que está no país onde a doutrina espírita foi apresentada à humanidade, a cidade onde Kardec viveu, Paris, e tudo isso que veio desse berço do espiritismo na França, o que você tem de dizer da sua experiência de hoje, considerando inclusive o que a Elza acabou de falar, e a fraternidade em família, que é o destaque desta manhã? Sim, obrigado. Realmente, essa situação de hoje, com essa pandemia, com esse confinamento, leva muitas pessoas a refletirem, a se colocarem as verdadeiras perguntas, a saírem um pouco desse cotidiano, né, que fica um pouco machinal, né, e que, graças a isso, as pessoas refletem e se fazem perguntas que elas não se fazem de maneira nas situações comuns. E é realmente uma bênção, né? A gente realmente lamenta todas as pessoas que estão doentes, lutando para a vida nos hospitais, e as pessoas que faleceram, que nos tocou muito aqui na França, principalmente na região onde eu moro, né? Onde houve o foco maior dessa pandemia, que a minha vizinha aqui da casa de lado faleceu disso. Minha mãe também faleceu um pouco antes, né, de pneumonia, diziam na época, né, com colapso respiratório e febre, né, que são todos os sintomas. Então, nós somos realmente tocados por isso, e as pessoas, elas são mais abertas, elas é uma oportunidade para a gente realmente levar a palavra, levar as explicações, levar os elementos que dão os recursos para as pessoas poderem enfrentar esse confinamento, essa pandemia, o medo da morte.
Nós começamos aqui na França com essa campanha de Evangelho no Lar, logo no início dos anos 2000, mais ou menos. No ano 2000, foi quando o Conselho Espírita Internacional, do qual eu participava já na época, e o trabalho do secretário-geral da época, que era o nosso querido Nestor Mazzotti, o SEI elaborou um fascículo de apoio para as atividades espíritas, e logo tinha um capítulo sobre esse Evangelho no Lar. Então, nós traduzimos isso para o francês e divulgamos por aqui, e o acolhimento foi bastante positivo. Muitas pessoas começaram a fazer e confirmaram o que está escrito no fascículo, que realmente houve uma melhoria no ambiente da casa, que isso ajudou também até no relacionamento dentro da família, enfim, sentiram o efeito positivo, né? Bom, na situação de hoje, aqui na Europa temos, principalmente aqui na França, ainda tem esse problema quando ouvem a palavra evangelho, aí já fica relembrando todos esses abusos que foram cometidos durante séculos, né, pelos representantes dos movimentos religiosos tradicionais e que fizeram tantas vítimas e tudo mais, né, e que o povo francês lutou durante um século, né, começando pela Revolução Francesa, para se libertar tanto da monarquia do que da influência da Igreja no Estado, né? Então, a França hoje é um país laico, que a laicidade, às vezes, é um pouco entendida como contrário à religião, na realidade, é a abertura para todos os cultos, baseado na liberdade de crenças, né? E a situação hoje por aqui é que temos mais ou menos ainda, hoje, 1/3 da população que não é espiritualista, que são os chamados materialistas. E como Kardec dizia, materialista é aquela pessoa que pensa que não tem nada além do corpo físico e que na hora da morte se coloca numa caixa debaixo da terra e acabou tudo, não sobrevive nada, etc., né? E como podem ver, já é uma minoria, só é 1/3 das pessoas que são assim. Mas, com certeza, são essas pessoas que hoje, diante de uma situação pandêmica dessa, têm as maiores dificuldades para enfrentar essa prova, né? E são essas que, com certeza, ainda sendo 1/3 da população, naqueles meios materialistas que ocorrem esses casos dramáticos que a Elsa acabou de comentar. Então, o cuidado que também tomamos aqui é adaptar a linguagem, né, para evitar justamente chocar ou evitar os bloqueios de algumas pessoas, considerando essa realidade cultural daqui. E é por isso que a palavra evangelho, né, nós trocamos e usamos palavras mais suaves, como estudo, como preces, que são palavras que passam mais. Tanto essas pessoas que rejeitam a religião e que rejeitam o evangelho, né, tanto essas pessoas aceitam os ensinos morais dessas religiões, né? Amar ao próximo, faça o próximo o que você queria que o outro fizesse com você. E esses preceitos morais, as pessoas, mesmo materialistas, elas costumam aceitar melhor do que quando a gente chega lá dizendo que é evangélico, que é cristão, que essas coisas, e isso, na realidade, fecha as portas. É melhor aqui a gente chamar filosofia, usar outras palavras, salvaguardando, é claro, o conteúdo, né, para a gente chegar ao nosso fim e ter mais eficiência nesse trabalho de campanha de evangelho no lar que a gente está fazendo aqui. Que coisa impressionante, né, Elza? O que você relatou mesmo na semana passada, né? Falando sobre essa questão cultural mesmo da Europa com relação aos problemas do passado, né? Então, eu posso falar? Claro, por favor. Deixa eu mandar. Então, vamos deixar que o Manolo fale conosco agora da sua experiência
na Espanha. Bueno, yo quería falar da experiencia. Cada país está falando da súa interpretación, súa forma de traballar, súa forma de... la idiosincrasia de cada país. Nós en España tenemos tradición espiritista dos tempos de Kardec, mas a través da dictadura, a través de formas de pensamiento, hemos ido dejando la luz debajo del celemín, ocultando lo que es verdaderamente el espiritismo. Creo que estamos en un momento en el que nos debemos traballar para divulgar evangelio, espiritismo. Hay muchas otras creencias que divulgan el hombre de bien. El hombre de bien no es necesario que sea espírita, pero el espírita sí ha de ser un hombre de bien. Ha de ser un buen trabajador, ha de ser un trabajador crístico por el nuevo mundo que ha de venir. Y nos no debemos cambiar el mundo ya. Nos estamos semeando para un futuro. Es lo que hemos de entender. Somos divulgadores que sembramos agora para futuras generaciones. No podemos intentar cambiar un país en un momento, no podemos cambiar el pensamiento de la gente en un momento, pero sí tenemos la obligación de no ocultar aquello que somos. No podemos ocultar el evangelio porque forma parte del espiritismo. Si una persona no cree en el evangelio, puede ser budista, puede ser cualquier otro tipo de filosofía, de religión o de creencia, mas no puede ser espírita. Porque uno de los pilares del evangelio, según el espiritismo, es ese. Si quitamos un pilar, estamos trastocando la doctrina de Allan Kardec. Entonces no seremos espiritistas, seremos cualquier otra cosa. El trabajo que está haciendo de evangelio en el hogar es para cambiar nosotros, para aprender nosotros, para ser ejemplo de todos los demás y así poco a poco cambiar el mundo. No podemos salir a divulgar aquello que no somos capaces de hacer dentro de nuestro hogar. Cuando yo faço el evangelio en mi hogar, estoy ayudando a mi esposa, a mis hijos, a mí mismo, a mi entorno espiritual. Y cuando salgo del hogar, debo llevar conmigo aquello que estoy leyendo, porque tengo que ser divulgador activo, no divulgador de lectura, no divulgador de teoría. Tengo que ser divulgador de aquello que debo poner en práctica en el hogar y fuera de él. Porque cuando hablamos de familia, evangelio en el hogar, la fraternidad de la familia, Jesús, cuando pregunta, ¿quién son mi familia? ¿Quién son mis hermanos? Todos somos familia. No podemos encerrarnos en el hogar, hacer un evangelio si fuera no somos capaces de divulgarlo a través de nuestras acciones. Aquí durante mucho tiempo, en España, hablo de España, es algo que no ha sido importante porque se dejaba de lado. Se estuvo actuando a través de la mediunidad en los tiempos de la dictadura de Franco y se dejó de lado el evangelio para trabajar solamente la parte mediúnica. En las casas se hacían reuniones mediúnicas, pero no se estudiaba el evangelio. Eso nos llevó a que cuando acabó la dictadura, cuando volvió a surgir en 1981, después, todavía incluso antes que otras filosofías más conflictivas, cuando vuelve a surgir, la parte del evangelio mucha gente ya no la acepta. Si no aceptamos el evangelio, no estamos aceptando a Cristo, eso lo tenemos que entender. Y si no aceptamos a Cristo, no somos cristianos. Y como bien nos dice Becerra, somos cristianos espíritas. Somos antes cristianos que espíritas. Entonces, una cosa no puede ir separada de la otra. Creo que es importante hacer esa diferenciación para saber que no nos tiene que importar dónde caiga la semilla, porque nuestra importancia ahora, en momentos de pandemia, de crisis, es divulgar. Yo tuve la suerte
de perder, al igual que Charles, que lo siento, a mi padre el 26 de enero de este año. Tuve la suerte de ser de las primeras personas que se pudo despedir de él. Todos los demás que han venido después no se han podido despedir en muchas ocasiones de familiares que han desencarnado por el COVID-19. Esto sucede y acontece porque nos hemos vuelto tan egoístas, la sociedad, que trabajamos solo para nosotros. Tenemos a las personas mayores en residencias y en asilos porque no podemos convivir con ellas. En este momento que estamos viviendo, es el momento de sacar nuestro corazón y entender que hemos de estar con los niños, que hemos de estar con las personas mayores y que aparte del dinero, lo único que nos vamos a llevar son nuestras acciones. Y esas acciones durante muchos años, todas las sociedades, no solo en España, las hemos dejado de lado. Ahora, la gente está empezando a darle importancia a las oraciones, a no poder despedirse de los seres queridos. Están llorando en todas las televisiones porque no se pueden despedir, pero es que a lo mejor han pasado meses sin ir a visitar a esos familiares que ahora están enfermos. Por lo tanto, es una ley de acción y reacción que estamos todos viviendo. Y si queremos cambiarla, tendremos que cambiarla poco a poco a través de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Que bom ouvi-lo, Manolo. Que bom ouvir colocações, assim como Charles e Elza, tão sensatas, de tanta profundidade. Josi, eu quero devolver a palavra para você e o Luiz, para vocês também falarem, porque uma campanha que conta com a iniciativa de vocês, que se expandiu, está tomando rumos que a gente não esperava, a campanha mundial está fazendo jus ao nome, né? Recebendo criaturas tão importantes, tão gratas ao nosso coração aqui nesta manhã. Eu gostaria que vocês também falassem aos nossos corações. É difícil falar depois desses irmãos aí de tanto trabalho na doutrina, Elza, Manolo, Charles. Mas essa campanha, na verdade, como Maria Compre dizia, ela foi lançada por Jesus na casa de Pedro, quando ele fez o primeiro evangelho no lar. Depois, como o Charles disse, ocorreram diversas iniciativas de evangelho no lar. Já compilados, tradicionais, desde a década de 60. E aí o Conselho Estadual, o Conselho Internacional Espírita, por essa reunião que o Charles disse, que já nos referimos à reunião passada, foi lançado o compêndio do Evangelho no Lar. E a Maria Compre, como já dito, né, nesse livro, ela reuniu alguns conceitos e esse objetivo, ressaltado pelo irmão Edwin da Guatemala, de ter o objetivo de levar o evangelho pela espiritualidade, independente de religião, independente de conceito filosófico, que as pessoas se reunissem em seus lares, para orar, como disse a Elza, para entender. E aí, quando Maria Compre escreveu esse livro, ontem eu busquei a inspiração, falei, onde foram as bases? E aí busquei um livro de 1943, que o prefácio é de Emmanuel, né? O nosso livro, que é este, Nosso Lar, por Francisco Cândido Xavier. No capítulo 18, ele pergunta o que é fraternidade. O título do capítulo é Amor, Alimento das Almas. E dentre as várias colocações que eu convido os nossos companheiros que estão na live a visitar esse livro, ele diz, o amor é a prática do bem, é amar uns aos outros, como disse o Charles, o Manuel, a Elza, e ele ressalta, fraternidade é uma conversação amiga, é um gesto afetuoso, é a bondade recíproca, é a confiança mútua, a luz, a compreensão, o interesse fraternal. Então, André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, já escreveu, né, há 77 anos atrás, com o prefácio de Emmanuel, o caminho que nós tínhamos que seguir, né? E isso já foi dito há tanto tempo atrás na França, já foi dito há tanto tempo atrás, mas ressaltado aqui no dia 3 de outubro de 1943,
no nascimento de Kardec, que ocorreu em 1804. Josi. E interessante também, queridos, né, que estão nos ouvindo, nos assistindo, é que não existe outro meio de nós estarmos nesse plano físico. É através de uma família, né, que é a nossa primeira instituição social em que nós chegamos. Então, através de uma mamãe e de um papai. Independente se eles estão juntos ou estão separados, mas a energia é uma feminina e um masculino, não é? Então, através dessa relação, é que nós vamos construir um com o outro a nossa formação no caráter, a nossa personalidade, no nosso jeito. O Manolo falou de nós levarmos, né, o que nós aprendemos, precisamos sentir, que é o que nós sentimos como nossa verdade, é que nós vamos levar. Não vamos convencer o outro de que nós somos dono da verdade, mas é através desses bons conceitos, né, uma boa educação, é que nós levaremos para a sociedade. Porque a sociedade, no livro que a Maria colocou, e junto nesse projeto, até o Sr. Edwin estava junto, eles falaram, né, e colocaram lá, a sociedade é constituída de criaturas que se formam nos lares. Então, a pessoa sai de sua casa e vai conviver num trabalho, numa escola, se tornar um profissional de sucesso, né, independente vai trabalhar, vai conviver com o próximo, mas a sua formação inicial é dentro de um lar. O lar, né, hoje nós estamos nessa transição, nessa mudança, aí veio também uma crise para nos despertar. E essa descoberta, né, essa nova forma de nos conhecer está nos abalando no primeiro momento, não é? A gente está, nossa, como que eu faço? O que vai ser? Como que eu preciso construir? Outro dia escutei uma amiga falando, nós estamos encarando mais a nossa família, né? Uma coisa, a gente sai de manhã e volta de tarde, convive algumas horas. E agora nós temos que olhar mais para a nossa família. Esse é o nosso próximo. Então, como que nós podemos, não é, Elza, caracterizar essa nova formação na família, desse convívio mais junto, não é? Essa fraternidade que precisa ser exercida sem eu ter praticado muitas vezes, não é, Elza? No capítulo 20, Elza, vou deixar uma deixa para você. Olha que interessante, capítulo 20 do Nosso Lar. Ele fala assim: a família e as relações masculino e feminino são um ângulo de 90 graus. Aqui estão os interesses femininos, que se ligam ao alto. Aqui os interesses masculinos. E o ângulo reto é o lar. Aí nós nos encontramos. Aí vai diante disso que você está dizendo. O capítulo 20 chama-se Noções do Lar. E ele fala que quando o casal perde a camaradagem, perde o gosto de conversar, né? A gente deixa de ter a filosofia do afeto, que o Daniel Rossi colocou para a gente no último nosso encontro. O afeto é quando eu afeto o outro, quando eu tenho esse relacionamento. É verdade. Quanta coisa boa ter saído daqui. Eu estava, assim, pensando o que falar, meu Deus, porque eu tinha recebido uma ligação que eu acabei de relatar para vocês, ainda estou um pouco chocada, e eu estava ensinando a pessoa a orar. E a pessoa não sabia orar, porque nunca orou, não houve necessidade, não é? E depois, mais tarde, ela me ligou, dizendo que ela tinha feito aquilo, entrado no banheiro, em vez de pedir para ele sair de perto dela, ela saiu de perto dele, foi para o banheiro, fez a oração, dali a pouco ela chega na sala e ele está dormindo. Aí eu falei para ela, isso é porque você orou, conectou-se com o coração, Maria Santíssima jamais vai deixar de atender o coração aflito, que pede socorro, e os benfeitores vêm em sua guarida. E aí os benfeitores fazem tudo para nós. Fizeram o marido adormecer para sair daquele momento de zanga, com certeza o marido dormindo, o espírito é trabalhado, não é? Para quando voltar a acordar, voltar mais ameno. Então, o poder da prece, eu quero dizer a todos, o poder da prece, a gente não imagina o quanto é fortíssimo, quanto esse poder atinge mais do que a gente imagina.
a pessoa que está numa aflição, numa rua, recolhe esse momentinho, faz aquela prece, se conecta. Em vez de blasfemar, em vez de xingar, em vez de dar pontapé, em vez de dar murro na parede, conecte-se com os benfeitores, dá um silêncio interior, volte-se para dentro um pouquinho. São alguns minutos e essa conexão se amplia, se multiplica na espiritualidade. E o socorro vem de formas inesperadas, inimagináveis. É só a questão de ter fé. Como que se adquire essa fé? Eu nunca orei, eu não sei fazer. Como é que se faz isso? É uma gotinha por dia. Como disse o Manolo, todos nós temos Jesus é o nosso modelo. Todos nós temos inerte no nosso coração, já gravado, as leis de Deus. A lei do amor, do respeito ao próximo. E o próximo mais próximo, hoje, mais do que nunca, é dentro de casa. Não é lá na esquina. É o que o marido está fazendo, o esposo está fazendo, o filho está fazendo, como que o filho é tratado. Vocês imaginem um casal de idosos, que o filho é autista, passa todos os dias na escola para as crianças especiais, jovens especiais, que já está com quase 40 anos, e dentro de casa confinado, não entende por que tem que ficar dentro de casa. Então, bate nos pais, faz coisas que a gente não imagina que aconteçam. Para esses, como ensinar o evangelho no lar? Como falar para eles? Como tocar o coração deles? Tem que falar de uma coisa milagrosa, que vem conversando, que fazer uma oração, conectar-se com a espiritualidade, que isso é ciência, que isso é energia, que isso é poder, para chamar a atenção deles, para chegar até a gente, porque o socorro é imediato. O médico não vai fazer a operação, fazer o parto no meio da rua, mas vai fazer todo o possível para minimizar toda a dificuldade e fazer com que o bebê nasça. Então, assim somos nós. Estamos no momento de dificuldade, nós, espíritas cristãos, tudo bem, apontou Manolo, nós entendemos, mas nós temos aqui a quantidade de pessoas muçulmanas que também têm a religiosidade deles, e que a gente conversa, e esse ângulo comum, esse ângulo de 90 graus, a gente tem o mesmo, a gente parte do mesmo ponto da crença. Imagine que eu moro num bairro onde a maioria são de outras religiões. Vive muito bem, logicamente, não se entra em detalhes que possa haver choques, mas no que concerne a um ser superior, a um Deus comum para todos nós, a um Pai Criador, e muitos na imortalidade, e muitos na reencarnação, a gente tem o mesmo ponto em comum. E é nesse ponto em comum que a gente conversa, que a gente dialoga. Mas, aqui na minha vizinhança, tem gente que não sabe que Deus existe, não sabe nem por que está aqui. Se existe esse Deus, ele é injusto. Por que me põe na vida um marido que me bate? Coisas assim. Isso pode acontecer no Brasil, pode acontecer em qualquer lugar, porque Kardec já contemplava aqui, os bons espíritos, como Lázaro, já contemplava, para quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, vejam o capítulo 9, o item 6, segundo parágrafo. Olha a importância, eu vou dar uma lidinha só para pegar um gancho no que Kardec diz aqui. Eu só passei um colorido para destacar. A essa classe de pessoas briguentas, também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos. Aqui mando eu e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Quantos casais que vivem nessa condição? Mas o nosso tema é a fraternidade em família. Família, N, 1000 categorias. Fraternidade é uma só. Jesus nos deixou o amar-vos uns aos outros, né? Fazei ao próximo, fazei ao outro o que quereis para você. Isso é o amor em ação, que é muito difícil de entender, né? Hoje eu armazeno milhões de coisas dentro do meu celeiro, mas eu não tiro uma latinha para doar para aquele que não tem comida. Então, aonde que está essa fraternidade? Ela é uma só, mas tem uns que ainda obscuram ela, está coberta. Mas um dia, como diz o Manolo, a gente não vai mudar agora, né, Manolo? Mas a gente vai fazendo o que o coração fraternal, maternal e de avó nos ajuda a passar para o próximo. É pequenino, mas é alguma coisinha. E essa é uma coisinha que todo mundo pode se mover a fazer. Observar, como posso te ajudar? Em que posso lhe servir?
Lembrando que Jesus lavou os pés dos apóstolos, não é? É isso aí, meus irmãos. Vamos prosseguir. Manolo, me permita, você que é da Espanha, país que recebeu a notável Amália Domingo Soler, que, através das memoráveis mensagens do Padre Germano, muito exaltou e defendeu a fraternidade familiar, né? Com seus exemplos, com suas posturas, com sua defesa do fraco, com sua assistência às criaturas humanas e seus dramas. Como é que é hoje a literatura de Amália Domingo Soler em terreno espanhol, em seu país? Como é que está hoje? Aqui no Brasil nós temos uma admiração muito grande pelos livros de Amália, que são de grande conteúdo, né? E ela que os escritos de Germano sempre envolvidos com a fraternidade familiar. O que você nos diria hoje deste legado que a Espanha acolheu com tanto carinho? El legado de Amalia es muy importante, no para los españoles, sino en general, porque intenta llegar a través de sus escritos al conocimiento del sufrimiento del alma. ¿Por qué las personas sufren y qué pueden hacer para estar mejor? Memorias del Padre Germán, o Cuentos de Apólogos, o Te Perdono, son historias que nos enseñan a todos cómo podemos poco a poco ir cambiando y aprender para hacer las cosas mejor. El Padre Germán creo que nos muestra una historia que nos tiene que llegar a todos. Si alguien no la ha leído, yo se lo aconsejo, porque llega al corazón. Es alguien que se descubre a sí mismo, alguien que pensaba que ya lo sabía todo y que poco a poco se va descubriendo a sí mismo. Entonces, la literatura de Amalia, creo que todos los centros espíritas de España la tienen, pero igual Amalia, Miguel Vives, todos, porque son literaturas que nos llegan al corazón. Miguel Vives es un poco más técnico, pero Amalia es una gran experta en abrir el corazón, en sacar lágrimas del corazón y en emblandecerlo, hacerlo más suave para que la gente entienda y comprenda el porqué del sufrimiento. Es una escritora muy, muy alegre, porque al final son palabras de consuelo. Muchas de las cosas están basadas en los sufrimientos de su vida. No olvidemos que ya desde muy joven empezó a sufrir, tuvo muchos altercados hasta quedarse ciega completamente, hasta tener que cambiar de ciudad. Tuvo una vida muy ajetreada, tuvo que pedir muchas veces para subsistir. Sin embargo, a través de sus libros nos deja un legado de esperanza, un legado de amor, y ya digo que cualquiera que lea sus obras notará cómo su corazón se ablanda, sus sentimientos florecen y poco a poco al final es un llamado a Cristo, a Jesús, a la vida después de la muerte, a que el sufrimiento no es eterno y que es un aprendizaje. Creo que hay escritores como Amalia que deberíamos tener libros de cabecera porque no siempre estamos con la doctrina. La doctrina es la base, todos los demás libros complementarios tendríamos que aprender a tenerlos también para tener más conocimiento, porque nos hablan de vidas personales, de alguien que ha sufrido, de alguien que ha superado y de alguien que al final encuentra a Cristo. Entonces creo que es muy importante tenerla presente y divulgarla como se hace con muchos otros autores, porque es la gran musa del espiritismo español, la gran dama del espiritismo, y creo que en Sudamérica también, hablo por el idioma, quizás esté un poco desconocida y deberíamos aprender a divulgarla un poco más. No como obras básicas, como Kardec, porque siempre me centraré que Kardec es lo básico, pero sí como complementario, como tenemos a Chico, como tenemos a Divaldo, como tenemos a muchos otros autores. Amalia es ese gran espíritu que supo alcanzar, y lo seguiré diciendo siempre, el corazón de sus lectores. Es un libre pensamiento que nos enseña a tener a todos y que nos da la fuerza para superar las pruebas como la pandemia que estamos pasando ahora con el COVID-19. Muito obrigado, Manolo. Muito obrigado. E, Charles, a nossa querida Elza destacou com muita propriedade a questão da fraternidade em família. E
você se referiu com muito carinho à memória tão grata, tão saudosa do nosso querido Nestor, através do Conselho Espírita Internacional, né? E vocês viveram naquelas ações de visita aos países, de união das coletividades nacionais, vocês viveram um grande momento de fraternidade em família, não é mesmo? Essas lembranças devem estar muito gratas ao seu coração pela atuação impecável do nosso Nestor, que construiu elos gigantescos por todo o planeta. Gostaria de falar sobre isso, Charles, lembrando a figura inesquecível do nosso Nestor? Sim, com satisfação. Realmente, ele nos faz bastante falta, né, o Nestor. Bom, chegou a hora dele, ele nos dizia sempre, assim, com 75 anos, ele queria ficar em segundo plano, ele não queria mais ficar na frente, né? E, na realidade, quando ele tinha 75 anos, acho que ele foi reeleito como presidente da FEB, e logo depois apareceu essa doença, né? Quer dizer, ele pressentiu o que ia acontecer com ele. Mas realmente Nestor, além da família física, né, a família de sangue, que é uma missão, como foi muito bem esclarecido por Elza e por Manuel, e também por nossos irmãos aí do Brasil, é a célula de base, mas ela se estende depois na grande família, que é a família humana. E com Nestor tinha também uma outra família intermediária, vamos dizer assim, que era a família espírita. E nós sentimos muita falta dele, por quê? Porque ele tinha essa fraternidade, que é a palavra, né? Ele tinha essa generosidade, ele tinha também essa diplomacia, ele sempre estava aqui prestes para ajudar como um verdadeiro irmão, né? Que a gente usa dentro da própria família. E, bom, aí ele partiu, né, porque foi a vontade de Deus que ocorresse assim, e, bom, hoje sentimos um pouco mais falta disso, né, quer dizer, aqui, pelo menos na França, tem menos relacionamento com o Conselho Espírita Internacional, que se encontra numa fase de reestruturação, né, mas realmente essa lembrança, me lembro quando a gente tinha dificuldades, quando a gente tinha problemas, ele sempre vinha, né, atravessava o Atlântico, conversava com um, conversava com o outro, juntava os dois, tentava apaziguar as coisas, aplanar os problemas e as dificuldades, para que a gente possa continuar trabalhando eficientemente, né, em favor da difusão dessa doutrina consoladora pelo mundo. Então, e como eu lembrei também no início, foi ele que trouxe essa sugestão para o SEI, desses documentos de apoio para as atividades espíritas, né, que incluíam esse fascículo, né, que os valores da família, claro, né, que é a lei de sociedade, a parte terceira do Livro dos Espíritos, as questões 770 e seguintes, né, que falam desse assunto, que eram bem conhecidas aqui na França já, mas ele trouxe realmente esse valor adido com esse fascículo, chamando a atenção que uma coisa simples assim, essa prática de 30 minutos a 1 hora em tempos regulares a cada semana, trazia realmente muito reconforto, mudava completamente o ambiente da casa, e foi o que o povo francês descobriu, graças a esse irmão que era Nestor Mazotti. Que bom ouvir tudo isso, né? Josi, Manolo, Elza, Charles, Luiz, que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui com vários países presentes, se manifestando, agradecendo e vibrando, compartilhando essa live. E, Josi, você e Luiz que estão alimentando esta fonte de informações com o apoio de tanta gente, principalmente da nossa querida Elza, que tem nos estimulado, que tem nos ajudado. Eu penso que o seu coração tem muita coisa a dizer, Josi. Você é entusiasmada por essa iniciativa. Luiz, vocês trabalham como casal, incentivando tudo isso. Eu penso que os brasileiros e outros irmãos de outros países aqui presentes gostariam de ouvir sobre esse esforço que vocês estão desenvolvendo. Pois é, essa fraternidade mesmo que acontece, não é? E
com os irmãos falando, né? A gente fala do Evangelho, porque o Evangelho é uma forma de nos ensinar essa conectar, né? Essa conexão com a espiritualidade. Então, como que nós acessamos a espiritualidade? Independe de religião. Então, é uma ferramenta, né? É como se fosse um instrumento, através da prece, da vibração, da meditação, não é? São formas de nos ligarmos a Deus. A religião é um caminho. Nós estamos espíritas hoje pela afinidade, né, dessa crença que nos conforta, em que nós acreditamos. Mas todos podem acessar. E a família, o Charles falou várias vezes, né, os nossos amigos, e é isso mesmo, né, que nós acreditamos. É essa grande família. O pai é só um, né? É o mesmo pai. Eles não veem de forma igual. Somos iguais. Cada um na sua experiência, na sua vivência, né, nas suas missões, dentro de uma casa, de um lar onde tem, né, os adultos, as crianças, os avós. Mas hoje em dia o lar também teve uma pequena mudança, né, na formação familiar. Então, onde tem encontro de pessoas, principalmente que estão aprendendo um com o outro, aí está a família. E por que não adotar esse pensamento espiritual, não é? Porque quando tem uma ação, semana passada nós falamos também um pouquinho disso, quando tem uma ação na prática, como nós fizemos o programa com o Daniel Rossi outro dia, ele é uma experiência na parte da caridade. Então, quando nós exercemos a caridade em família e com o próximo, não depende da religião, não é? Pode ser vários irmãos reunidos para o mesmo propósito. Vamos ajudar, aquela comunidade precisa, eu preciso, não importa quem queira me ajudar. Então, isso é importante. Esse evangelho pode ser sozinho, não é? Pode ser, se tiver mais pessoas, um horário específico, em que seja harmonioso dentro da família. Vamos realizar, chame as crianças, não é? Chame os sobrinhos, no nosso caso, e venham realizar. Coloque para ler o Evangelho, aí vamos conversar na linguagem, né? A Elza pode falar muito bem disso também, na linguagem da criança, do jovem. Vai adotando hábitos bons em casa e na prática, o que eu escuto, né? Eu vejo pela família e também como tia, adote compartilhar tarefas em casa um com o outro. Isso é ensinar a fraternidade. Filho, hoje você vai cuidar disso, a sua tarefa vai ser essa. Então, esse filho vai entendendo sobre responsabilidade, disciplina, o cuidado, o respeito com as coisas que ele tem em casa, né? Entender de onde vem, se é um trabalho, que aquilo tem um esforço do adulto que está ali. Então, isso é importante. São pequenas atitudes nossas e que nós levaremos nessa ideia do que é espiritualidade, de que é esse Deus, quem que move tudo isso? Coisas que fogem do nosso controle. Mas se eu tenho um pensamento direcionado, a Elza pontuou, as coisas acontecem. Então, quando eu oro e me sinto bem, as coisas fluem ao meu redor, as pessoas melhoram, mas não é só as pessoas, eu melhoro. Então, o mundo melhora com a gente. E aí nós precisamos acreditar. E isso tudo passa, não é? Esse processo passa. Nós estamos aqui num processo de evolução e aprendizado. E esse carinho que a Maria passou para a gente, né, da sua campanha mundial, do Evangelho, foi isso, que todos nós podemos realizar juntos. Se eu estiver numa comunidade que tem outras religiões, podemos fazer o Evangelho, não é? Essa forma belíssima da espiritualidade interagir entre a sociedade, porque Deus criou as criaturas para serem evoluídas e para serem felizes, e para esse aprendizado aconteça. E eu não consigo aprender sozinha, né? Só vou aprender realmente com o outro. Isso. Muito bem, nós estamos com quase 1 hora de transmissão, estamos com um bom número de audiência. Esse vídeo depois irá para o meu canal de YouTube e poderá ser compartilhado pelo link, né? Então, nós sugerimos se inscreverem no canal para receberem a notificação
de inclusão no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Estou dizendo aqui para todas as pessoas que estão assistindo, né? Devido à importância maravilhosa dessa conversa, que poderá ser compartilhada constantemente para que outras pessoas tenham acesso. Mas, partindo para o encerramento, nós gostaríamos de deixar as palavras finais com os nossos queridos amigos. Vamos iniciar pelo nosso Manolo para dirigir a sua palavra aos internautas. Fique à vontade, viu, Manolo? Não use o tempo que considerar necessário para que a sua palavra esperançosa, o seu estímulo, possa atingir os corações nesse instante de todos os que estão nos vendo e nos ouvindo. Como yo sí estaba diciendo, Evangelio en Olar es una oración que nos eleva y nos une. El problema de oración es que no explicamos qué es una oración. Elsa comentó que una persona la llamó, hizo un telefonema, solicitando que ella intercediera, que ella hiciese una oración. Al grupo espírita, 11 personas necesitadas llegan solicitando de una oración. Cuando uno solicita una oración, es porque tiene falta de fe en sí mismo. Si yo acredito en mí, acredito en un Dios, no en Jesús, en un Dios, cualquier Dios, no importa religión, no importa creencia, si yo acredito en mí y en ese Dios, no necesito que ninguém interceda por mí. Cuando hacemos el Evangelio en Olar, estamos enviando una vibración a todos aquellos que no tienen esa fe para que la alcancen, para que seamos capaces de nosotros mismos orar, de tener fe en que acontecerá lo mejor después de una oración. Ella comentó que el marido se durmió. Los guías hicieron un trabajo para que él se durmiese, para que él relajase y para influir de alguna manera en su mente. Todos somos capaces de hacer esto. Hemos de aprender que orar es hablar con el corazón, solicitar una ayuda. No siempre la que nosotros queremos se nos va a dar, pero siempre se nos va a escuchar. Y es muy importante que sepamos que cuando un espírita, cuando un cristiano hace una oración, la está haciendo de corazón, que no son palabras vacías, que no es algo que he aprendido desde pequeño, que no es un mantra, sino es algo que en un momento dado sale de mi corazón, solicitándole a un ser, como si fuese mi padre, que me ayude, porque estoy pasando por un mal momento, pero hemos de acordarnos que también lo hemos de utilizar para dar las gracias. No solo usamos las oraciones, no solo usamos el Evangelio en el Olar, en los momentos de sufrimiento. Tenemos que acostumbrarnos a usarlo siempre, porque es lo que nos ayudará a mantener una vibración de acorde con este nuevo planeta. Así pues, la oración de corazón, sin importar creencias, sin importar religiones, es lo que nos va a ayudar a superar los malos momentos y agradecer los buenos. Porque es muy importante también ser agradecido. Y creo que todos nosotros tenemos la obligación de dar las gracias, porque lo que nos acontece muchas veces no es lo que nos merecemos. Así pues, enseñemos a los que no tienen fe que el Evangelio, que las oraciones no son un mantra, son una solicitud de hermanos, porque de ahí la fraternidad, que viene de fratelo, todos somos hermanos. Cuando se habla de fraternidad es porque todos somos hermanos. No se habla de hacer un evangelio padre, hijo, madre, hijo, se habla de fraternidad, de ser todos iguales. Porque si hablásemos de hacer un evangelio entre padres e hijos, los padres tienen la obligación de educar. Si lo hacemos todo como fratelos, como hermanos, estaremos todos al mismo nivel y seremos todos capaces de aprender a caminar juntos. Hasta del hermano más pequeño podemos aprender y creo que eso deberíamos tenerlo en cuenta. Muchas gracias a todos por escucharme. Que bom, Manolo, que riqueza de informações. Agradecemos imensamente a sua participação e passamos a palavra
ao nosso querido Charles para suas considerações também em favor de todo o público que está aqui conectado. Estão até pedindo para a gente não encerrar, mas é que nós precisamos manter um padrão de transmissão para não ficar muito longo. Realmente uma live valiosíssima para todos nós. Charles, fique à vontade. Charles, está sem som. Está sem som. Sim, desculpem, eu coloquei em mute, mas às vezes esqueço de colocar. Sim, obrigado, Orson, pela oportunidade e também, Manuel, por essas muitas belas palavras. Eu somente queria acrescentar que realmente esse episódio agora desse vírus, esse confinamento, é uma oportunidade bendita que nos envia a espiritualidade nessa fase de transição, justamente para nos fazer refletir, para fazer de maneira que alguns daqueles que ainda são materialistas começam a se perguntar realmente o que vai acontecer depois da morte, que alguns outros também que se encontram numa fé cega e que duvidam dessa fé cega, né, possam também encontrar um caminho para essa fé raciocinada, essa fé que dá esse conhecimento, que decorre desse conhecimento, dessas leis divinas, das leis naturais que governam o mundo físico, mas também o mundo espiritual, inclusive essa prática dessa prece, né, do Evangelho no Lar, que fica tão bem explicada como que funciona, os pensamentos que se transmitem pelo fluido cósmico universal, etc., né, chegando, sendo ouvido, essa misericórdia infinita do nosso Pai, né, de Deus, que sempre estão aqui, junto com os ministros deles, né, que são esses guias espirituais, esses anjos da guarda, outros nomes que a gente dá a eles, e que somente esperam dos protegidos que eles elevem um pouco os pensamentos para poder chegar melhor a eles, para poder consolá-los, para poder tirar as dúvidas, para dar de novo coragem e ânimo, para dar também essa base de reflexão que, se Deus queira, né, podemos avançar mais um pouquinho, mais um passinho nessa transição, né, que começou já há alguns séculos e com certeza vai continuar ainda há alguns séculos, vai precisar de outros Covids, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Aos pouquinhos as pessoas vão acordando, né, dessa sonolência materialista para se colocar realmente, se fazer as verdadeiras perguntas sobre a finalidade da vida, né, que é a nossa evolução, nossa aproximação com Deus, nossa harmonia com essas leis naturais, que são a chave para nosso futuro. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, por ter dado essa oportunidade de dividirmos alguns ensinamentos hoje. Nós que agradecemos, Charles. Foi uma manhã radiosa. E a nossa gratidão se estende também à nossa querida Elza, a quem pedimos também fazer as suas considerações, ao público que está ligado, esse vídeo que vai ficar gravado e vai ser compartilhado depois, enchendo nossos corações de alegria. Elza, fique à vontade para as suas considerações. A minha gratidão se estende a todos os ouvintes, a oportunidade que você, Josi, o Luiz, o Charles, o Manolo estão me dando de poder batermos esse papo gostoso. E eu quero finalizar a minha gratidão contando uma pequena experiência que eu tive mais ou menos 25 dias atrás, um mês atrás. Conversando com uma brasileira residente na Europa, casada com um europeu, que não pode sequer falar em religião dentro de casa. E estávamos conversando. Eu falei, mas você faça você sozinha, você com a sua filhinha. Não, não posso, porque se eu fizer isso para trabalhar, vocês podem entender o que pode se passar. Bom, aí eu falei para ela assim, ensina a sua filhinha a orar, faça com ela. Aí, a surpresa dela, ela me ligou em prantos, de alegria, dizendo que ela foi conversar com a filha, e a filha orou para ela o Pai Nosso. Ela jamais imaginaria que a filha soubesse o Pai Nosso, que como não podiam fazer nada dentro de casa, uma garotinha de 7 anos, ela gravou a oração do Pai Nosso através da filha, com um sotaque misturado, né, do país com o brasileiro, com o português, e enviou para mim.
em prantos, dizendo que foi a melhor coisa que ela podia ter ouvido na vida dela. Daí para frente, a casa está melhorando, está sendo amolecido o pai, porque o pai, quando o pai viu também, já aceitou de uma forma diferente, não abriu, mas pelo menos não impediu. Então, existem, entre aspas, milagres, miracles, né? Milagres. Existem, entre aspas, essas coisas. Então, que a gente jamais perca a fé, perca o ânimo e a coragem, a vontade realmente de sorrir para a vida, de agradecer a Deus a oportunidade dessa existência, até o finalzinho, porque ela é preciosa. E como diz o Charles, o Covid é uma bênção, porque nos faz refletir. O que estou fazendo aqui, no que eu fiz no passado, o que estou fazendo no presente e preparando para o futuro. Então, que a gente possa refletir e não deixar de pensar que nós temos um lar agasalhado na cristandade, mas tem lares ainda que estão na obscuridade, que precisam dessa luzinha. E quem sabe as nossas preces não vão ajudar a abrir mais corações. Que Jesus nos abençoe, nos guarde na sua paz. Gratidão, meus queridos. Até um dia, quando Deus quiser. Muito obrigada. Josi e Luiz, Charles e nosso querido Manuel. Josi, antes de encerrar, os nossos amigos já fizeram as suas considerações finais, mas considerando a importância do trabalho de vocês, que vai continuar, parece que esse horário das 10 horas fica consolidado, vocês vão dar continuidade, eu vou compartilhar na minha página, embora não esteja presente aqui, devido a compromissos que se acumulam, mas eu acho que vocês vão dar continuidade. Fale sobre isso, até para que os nossos telespectadores conectados saibam disso, porque eu vou abrir sala de vídeo no meu Face, Orson Peter Carrara, para que esse trabalho se expanda realmente e permaneça conosco. O que você diz sobre isso, Josi? Vai ser no mesmo horário, todo domingo? Como vai ser? Pois é, esse é um pensamento que começou até pelo convite que você nos fez, e nós estamos nos organizando, não é? Porque nós temos aí a Elza conosco, e aí nós estamos aí iniciando uma conversa para que a gente possa ver como vai dar esse trabalho. Mas a ideia foi lançada, com certeza já nos fortaleceu. E é nesse finalzinho, né, da nossa conversa, e que a gente está falando, que nós possamos, queridos, amigos, né, dessa grande fraternidade universal, entender que é pelo sentimento, pelo pensamento evangelizado, que nós encontraremos forças, seremos mais leves, menos ansiosos, e encontraremos as melhores respostas para as nossas coisas do dia a dia, porque o Evangelho está no nosso dia a dia. Jesus está conosco todos os dias. Outro dia nós fizemos um programa assim, vamos aproximar Jesus de nós. Se ele é bom, fez o bem, por que não chamar pessoas boas próximas de nós? Então, que nós possamos nos fortalecer nessas ideias do bem, na evolução, para que possamos seguir, sim, nessa alegria, na gratidão do Evangelho. Eu agradeço de coração e vamos, sim, trabalhar juntos. O nosso canal no YouTube e no Facebook é da forma como está escrito aí, né? Evangelho no Lar, juntinho assim, depois campanha mundial. Lá nós temos diversos programas gravados, que até o momento nós só mantínhamos programas gravados, que a Josi edita, e temos um programa na rádio também, já está no 18º ano, na rádio aqui de Pinhal, né? O link está nos nossos canais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nosso programa todos aos sábados, horário do Brasil, das 8 às 9. Está entrando no 18º ano, programa que iniciou com a Maria Antoniette Compre, com esse seu desejo. Ela fazia o programa em São Paulo, na rádio em São Paulo, e quando se retornou para Pinhal, que era a cidade aqui do lado de Albertina, ela iniciou o programa aqui em 2002. Né? E a mensagem que eu daria no final, além de falar do site, do nosso Face, é que André Luiz, através de Chico Xavier, ele diz no final do livro que no plano maior, a fraternidade é uma lei. Então, é isso que a gente tem que implementar aqui, como o Manolo disse, como o Charles disse, e a Elza. Devagar, dia a dia, nós vamos colocando essa lei nos nossos corações, né? Que a gente treine, como diz no livro, o saber ouvir, que é algo muito difícil para todos nós, todos queremos falar e poucos sabem ouvir, e que a gente pratique a fraternidade, que isso possa se transformar
devagarzinho, em nossos corações, uma lei. E como a Josi sempre diz, paz e espiritualidade a todos. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, amigos. Aqui no Brasil, nós temos um companheiro muito dedicado à campanha do Evangelho no Lar, que é o nosso Luiz Cláudio da Silva, de Santo André, no Grande ABC, muito dedicado à causa, há vários anos, presente em eventos, congressos, sempre levando a bandeira do Evangelho no Lar, estimulando a sua continuidade, a sua elaboração. Nesse momento, nós cumprimentamos o Luiz Cláudio, não sei se ele está conectado, não se manifestou aqui, mas o nosso abraço de gratidão ao Luiz Cláudio, que naturalmente vai fazer parte desses diálogos futuros, graças à sua experiência também acumulada nesses anos todos de dedicação a esta causa fantástica. Ele gravava o programa conosco, viu, Orson? O Luiz Cláudio, bela referência, gravava o programa com a Maria Cumpre conosco, e através dele nós conhecemos a Cristina Beira. A Cristiane Beira, a Cris Beira, que é a nossa parceira também. Ah, que maravilha, que maravilha. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Josi, muito obrigado, Elza, muito obrigado, Manolo, muito obrigado, Charles. Obrigado a vocês todos que estão conectados conosco. Pedimos vocês compartilhem o vídeo para que esta maravilha que nós vivemos aqui hoje seja visto por mais pessoas. Muito obrigado, bom domingo a todos. E aqueles que estão conectados, às 16h30, hora de Brasília, nós vamos entrevistar a Denise Lino, de Campina Grande, tarefeira muito dedicada à causa espírita também, que vai falar sobre o tema Viver com Serenidade. Muito bom dia aos brasileiros, boa tarde a vocês da Europa, um grande domingo, até breve, muito grato a vocês todos. Até logo. Até breve.